O engano que mata muitos corações de cristãos. O engano de muitas pessoas acharem que a sua vida é levada do jeito que elas acham, a misericórdia segundo o seu entender, o amor, de dar e receber. Existe uma dádiva em dar, diz a palavra que é muito melhor dar do que receber, porque aquele que dá, recebe. E eu já, nestes anos que ando com Jesus, que vivo com Jesus Cristo, vivendo a palavra dele, aprendi no meu coração que é muito melhor ter um prato de comida para doar para quem não tem, do que ao invés de estar pedindo um prato por não ter nada para comer. Olhando nesse sentido da palavra, nesse sentido a qual peço que Deus me ajude a falar com você, tem muita gente que sofre porque ela acha que a finança dela faltará recursos para suprir as suas necessidades se ela for fiel a Deus, se ela for fiel ao que se diz respeito à vida financeira da obra de Deus, isso mesmo. Como eu havia dito antes de começar esta mensagem, nós vamos examinar as Escrituras para aprender um pouco mais desse assunto que para muitas pessoas é um tabu. Para muitas pessoas, falar talvez de ofertas, de dízimos na igreja, seja uma coisa que foi criada pela Igreja da Graça, pela Igreja A, pela Igreja B, C ou D, ou assim que você imaginar. Mas tem pessoas que elas fecham o coração para Deus, que elas deixam de buscar a Deus, que elas deixam de congregar, elas deixam de aprender da palavra, elas até negam a obra, elas negam as coisas de Deus, os ensinamentos de Jesus, por conta de achar que dentro de um local onde se busca a Deus, não se deveria se pedir dinheiro e aquela coisa toda. Aí você deixa a sua imaginação fértil aí, pensar bem ao longe aí. Agora, analisando acerca da palavra, eu preparei aqui um texto que a Bíblia diz. Espero que nesse texto nós possamos abrir o nosso entendimento, porque Deus ele age pela palavra. A Bíblia chega a dizer que no dia do grande juízo de Deus, no último dia, quem nos julgará será a palavra. A palavra que você aprendeu, a palavra que você ouviu, a palavra que você não deu crédito. É essa a palavra Bíblia. A Bíblia vai ser o juiz que estará à tua frente. Então, para que nós possamos aprender sobre esse assunto, nós temos que recorrer à Bíblia. E a Bíblia fala em Atos, capítulo de número 5, o versículo 1 fala assim: Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu, expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também uma mulher, sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, morreu também. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido. Esse texto, ele tem a narrativa dele é um tanto pesada, Porque a intenção que o texto parece mostrar é que se eu não ofertar, se eu não dizimar, se eu não for fiel com a minha renda, eu posso morrer por isso, eu posso perder minha vida.
Mas, bem ao contrário do que algumas pessoas pensam, o que está acontecendo aqui não é o problema da falta da fidelidade da pessoa dizimar, dela ofertar. Não é esse o problema. O problema é a mentira que eles exporam. Para a gente poder entender esse texto, eu preciso voltar no capítulo 4, a partir do versículo 32, que conta a história de que os irmãos, os recém-convertidos, aqueles que estão... Lembre-se que o livro de Atos dos Apóstolos, ele mostra a prefiguração e o início, da igreja. A igreja primitiva, como assim chamada ela começou aqui em Atos dos Apóstolos. Os apóstolos pregando nas cidades e ali grandes congregações se levantando, várias e milhares de pessoas se convertendo, e aqui não é diferente. Essa igreja agora, esse povo agora recém-conhecido de Jesus, esses agora batizados, estes agora andando com Cristo, e neste caso aqui Ananias e Safira, e eu vou falar de um nome bem conhecido na Bíblia, que fala-se muitas vezes deste homem aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o Barnabé. Este homem chamado Barnabé, ele era um homem rico, de muitas posses, ele era um homem de muita condição financeira. E Ananias e Safira, eles viram uma atitude nobre, uma atitude de amor da parte de Barnabé, e não querendo ficar por baixo, não querendo ser menor do que os outros, eles foram querer copiar a mesma coisa que Barnabé fez. Aqui que mora o entendimento para esse, se assim posso dizer, que nem o coração de Deus tem nos se aberto para nós pela palavra. A palavra nos abre o entender das coisas. O Pedro, quando recebe o Ananias e depois Safira, eles chegam ali com alegria e falam: olha, essa aqui é a minha parte para a obra. Só que de forma misteriosa, quando falo misteriosa, é porque o Espírito Santo já havia testificado para o Pedro que o Ananias e a Safira tinham vendido aquela posse que era deles, a terra que era deles, aquele dinheiro, aquela quantia que eles vieram entregar era enganosa, porque eles vieram e falaram: olha, tudo que temos nós também estamos entregando na igreja. Sabe aquelas pessoas que elas só querem aparecer? Que elas só querem fazer para que os outros vejam, para que os outros percebam que ela é dizimista, que ela é ofertante? Aquela pessoa que faz, mas faz com mentira, que coloca na salva, a hora que passa a oferta, ela sempre coloca algo ali, mas ela não faz aquilo com o coração, ela retém. É igual a pessoa que ela dizima o que ela quer. Se ela ganha 100 mil, eu vou dar 10 reais na igreja. Ela sabe que ela podia fazer algo a mais. E eu já vou adentrar um pouco mais nesse assunto. Se você olhar, por exemplo, vou pegar direto ao ponto. A Bíblia fala ali no versículo 34, do capítulo 4, diz assim, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos, chamado então Barnabé, que traduzido para o seu nome é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, esse amigo Barnabé, ele de todo o coração, ele de coração aberto, ele se propõe no seu coração, ele vende as suas herdades, ele vende as suas posses, porque isso aconteceu dentro da igreja. Lembrando que aqui a igreja está começando. Deus não pede que você venda tudo que você tem e entregue na igreja. Deixa eu até contar para você. Tem pessoas, infelizmente, de má fé, de ensinamentos errôneos e mentirosos, acabam persuadindo as pessoas e ensinando de maneira errada. Se você não vender tua casa e colocar no altar, você vai para o inferno, Deus vai te cobrar. Se você não colocar teu carro no altar, você vai para o inferno. Se você não der tudo que você tem no banco, você vai para o inferno, porque um filho teu vai ficar doente, porque alguém vai morrer. Isso é tudo mentira e charlatanismo do inferno, do diabo. E olha, que Deus tenha misericórdia das pessoas que fazem isso. Porque há sim uma verdade no ofertar, no dizimar, naquilo que se diz respeito à obra de Deus, na fidelidade, no coração e no amor.
e na disposição. Agora, tem pessoas que induzem as outras. E aqui o Pedro mostra, por este pequeno trecho, que Ananias e Safira acabaram de ver, né, dentro de uma igreja. Imagine uma igreja, você que já congregou, já foi para uma igreja, aquele irmão que é conhecido como rico, como tem aquele carro zero, como vive, né, cheio de ouro, de correntes e pulseiras e relógios, sabe? Aquela pessoa que anda como o chamado granfino. Esse aqui ajuda muito, irmão. Deus não olha para quem dá muito, para quem dá pouco. É o contrário. Deus olha para aquele que é fiel, tanto no pouco quanto no muito. Mas o que acontece aqui é que Barnabé, ele, de coração, ele entendeu que essa obra era genuína, algo do céu. Ele vende tudo e começa então, ele entrega tudo na obra de Deus. E ali todas as pessoas que tinham algum tipo de necessidade, estes valores faziam com que todos eles vivessem de igual modo. Era isso que o Barnabé fez. E ele fez de coração, ele não fez porque o pastor pediu. Ele entendeu o que devia fazer. Lembrando que a Bíblia não diz, em momento nenhum, que você tem que dar tudo o que você tem para a igreja. Que você tem que vender tua casa, o teu carro, e se você não der, alguém vai ficar doente, alguém vai morrer. Isso aí é tudo mentira do diabo, do inferno. Porque eu posso mostrar para você de forma bíblica. Vamos deixar aqui, vamos lá em Gênesis, o primeiro livro, o livro da criação. Gênesis capítulo 4, o versículo 1 mostra assim, ó. E aconteceu a Adão, que Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, ele não se atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse para Caim: por que te iraste? Por que te descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, para ti será a sua vontade própria. Aí diz: e sobre ele dominarás. Então aqui é bem conhecida essa história. A Caim fez uma oferta, ele trouxe ali as frutas, ele trouxe dos frutos da terra que ele havia plantado e trouxe como oferta ao Senhor. E Abel, ele com um coração abençoado, um coração de amor e com devoção, ele não pegou qualquer ovelha, ele foi e pegou a melhor ovelha que ele tinha, a mais bonita, a mais forte, a mais viçosa, e apresenta a Deus. E quando eles fazem essa oferta em reverência, em amor ao Senhor, a Bíblia fala que Caim foi rejeitado porque ele trouxe os frutos da terra, do que ele plantou, do esforço que ele teve, mas Deus não se alegrou daquilo, porque ele estava fazendo aquilo na verdade, o interesse dele era se aparecer diante de Deus. Ele queria fazer Deus olhar só para ele. Porque quando o Abel apresenta a oferta e Deus se agrada, ele fica irado, ele fica com raiva. Sabe aquela pessoa que quer ser melhor do que a outra? E foi o que aconteceu. E Deus vem e fala: Caim, se você deixar esse sentimento de ira que está na porta do teu coração, você vai acabar matando o seu irmão. E ele diz: não faça. E se você fizer isso, eu não vou te aceitar. Eu não vou te aceitar. Você fez sua oferta. O que Caim devia ter feito era se esforçar para quando ele fosse tornar a fazer uma oferta ao Senhor, ele levar o melhor. A pergunta que às vezes eu faço no meu entendimento, né, no meu pequeno entendimento, posso dizer assim, mas eu imagino, por exemplo, o Caim pegando a melhor ovelha dele, ele não pensa duas vezes para dar o melhor. Ele não pensa: será que se eu der a melhor, será que eu vou ter recompensa? Ele não pensa em nenhum retorno, ele só queria agradar a Deus. E aí você para e analise, o que é mais difícil? Cuidar de um animal que você solta ele no pasto para pastar, você levanta o cajado, a ovelha volta para o curral novamente?
Ou é mais difícil lavrar a terra, plantar, esperar aquela terra vingar, esperar aquela terra fazer aquele fruto, aquela semente dar fruto, crescer, e tem todo um processo, flor, até que vire um fruto. Eu creio e acredito que todos vão dizer a mesma coisa. É muito mais difícil lavrar a terra do que cuidar de um animal. Muito mais. Agora, olhando nesse sentido, então por que Deus preferiu a oferta do Abel e não do Caim? Porque o Abel fez o melhor que podia. E o Caim, ele viu, eu fiz muito esforço, eu vou dar o que eu acho melhor. É assim que muitas pessoas fazem. Que elas entregam a Deus somente o resto. Elas entregam para Deus se tiver, se esse mês não tiver muita conta, eu dizimo. Se esse mês não tiver muita dificuldade, eu dou uma ofertinha na igreja para a igreja se manter. Coitadinho da pessoa que pensa assim. Porque a Bíblia fala lá em Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo 23, eu estou apertando aqui o passo porque o tempo é curto. Mateus 5, versículo 23 diz assim, diz o Senhor: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O que o Senhor quer dizer? Olha, você pode me ofertar, você pode fazer sim a sua oferta. Tem pessoa que ela acha que paga a Deus. Duro para a pessoa que acha que eu faço boas obras, eu dou cesta básica, eu ajudo, eu faço, muito bonita a sua atitude, mas a pessoa que ela quer realmente agradar a Deus, ela não faz algo somente porque ela quer ter um desencargo de consciência, ela faz para Deus, ela se move com gratidão. Aí você nota que Jesus, aqui no Sermão da Montanha, ele fala, quando você for fazer uma oferta, você não se esqueça que se você tiver com mágoa de alguém, se você tiver com raiva de alguém, se você tiver com ódio de alguém, se você tiver com o teu coração amarrado, preso, se você tiver com o seu coração levado a um desejo carnal, a ter em troca aquilo que você doa, o Senhor disse, não é, tem pessoas que usam isso aqui de forma diferente, que ela fala assim, Deus fala, não é para ofertar se eu tiver mágoa, não é para dizimar se eu tiver mágoa. Mentira. A Bíblia fala, deixa no altar da casa de Deus essa oferta, esse dízimo, vai, reconcilia-te, acerta-te, aí você volta. Aí diz o versículo de número 25, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Tem gente que acha que ela pode... Deus não quer oferta, Deus não quer dinheiro. Verdade, Deus não quer dinheiro. Mas Ele deu uma ordem. Ele nos ensinou que nós devemos sim semear. E você que tem dificuldade de ajudar, pastor, mas eu ganho pouco. Deus não está perguntando de quanto você ganha, quanto você tem. Eu não estou pregando aqui para lhe pedir uma oferta, eu estou lhe ensinando você a compreender que o Senhor, Ele não está falando para você que Ele quer uma quantidade ou um valor específico, Ele está lhe dizendo que você deve ser fiel no que você faz. Ananias e Safira não morreram porque entregaram ali um pouco de oferta. Eles deveriam ter dado tudo? Não, não é esse o sentido. O sentido da palavra é, eles mentiram, eles queriam aparecer, eles queriam mostrar que estavam fazendo. E a Bíblia diz o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Só que tem pessoas que só fazem as coisas para aparecer. Eu lembro de uma igreja que eu passei, que as pessoas, quando o pastor entrega para as pessoas o envelope do dízimo ou da oferta, para aqueles que são ofertantes e dizimistas e creem nisso, as pessoas pegam o envelope, colocam ali o seu nome, o pastor poder orar, abençoar a vida dela, e ela coloca ali a parte do que cabe a ela, aquilo que o Senhor propôs no seu coração. Se é o dízimo, é a 10ª parte, se é uma oferta, aquilo que a sua prosperidade deixou que ela fizesse. Se você ganha muito, acredito que você possa fazer muito como oferta, mas se você ganha pouco, o pouco que você pode, faça a sua oferta. Seja pouco ou muito, age com amor, com aquela dedicação verdadeira, com gratidão por aquilo que Deus tem te dado. Só que o Ananias e Safira, eles acharam que eles estavam mentindo para o pastor, eles achavam que estavam mentindo para a igreja, eles estavam mentindo para o Espírito Santo.
É duro isso. É duro porque uma pessoa que acha que porque não, Deus não olha para isso. Talvez é nisso que a tua vida está amarrada, porque você assume certas coisas que diz respeito ao Evangelho, mas as outras você despreza, achando que não há essa necessidade. Vemos sobre também Abel e Caim. O Caim, a ira dele foi que a oferta dele, ele queria que a oferta dele fosse a melhor. Ele não queria dar de todo o coração, não era gratidão do coração dele, ele estava com ira. O Senhor disse, se você está com raiva de alguém, deixa a oferta aqui para você não gastar, porque isso aqui é para Deus, isso aqui é para obra. A pessoa age com leviandade, ela vive de regalias, mas a obra de Deus, que passe. Eu termino essa mensagem em 2 Coríntios. Vamos comigo lá em 2 Coríntios 9:10. Estou terminando, vai passar 2 minutinhos aí que eu estou sabendo. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. 11. Para que em tudo enriqueçais, para o quê? Qual é o motivo? Para toda beneficência, e a qual faz que por nós se deem graças a Deus. 12. Continuando. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração, né, desse trabalho, glorificam-se a Deus pela submissão, estar debaixo de uma submissão e autoridade, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. Pode voltar para mim. Então o que acontece? Quando eu estou abrindo também a minha sementeira, a Bíblia fala que aquele que semeia recebe sementes do Senhor. Aquele que multiplica as vossas sementes. Ele diz que a vossa semente plantada multiplica 30, 60 e 100 por 1. Agora, como Deus vai multiplicar alguma coisa na tua vida se você não é grato, se você não oferta, se você não dizia, se você não tem essa fidelidade? Lembrando, falo de coisas do céu, não estou falando referência ao dinheiro. Por que tem pessoas que têm essa dificuldade? Olha o que diz o Salmos 126, Salmos 126, versículo 5, na tela para nós. Salmos 126, 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão, colherão com alegria. Versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando se necessário, quando voltar, sem dúvida alguma, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ele faz referência a entender que tem gente que talvez não é fácil para alguns dizimar, ofertar. Pastor, olha, ser fiel é uma coisa que é dada só para quem realmente crê. Quem tem dúvidas, pastor, eu oro a Deus, eu amo Jesus, mas você está sendo infiel ao que diz respeito a agradar, a agradecer a Deus com as suas rendas. E lembrando que o dízimo é uma primícia. A primeira coisa que você faz quando você recebe o teu salário, a sua demanda, né? Você que é um empresário, você que recebe como um trabalho profissional liberal, você que é um autônomo, recebe por dia, a primeira coisa que você faz, você tira a parte que cabe a Deus. Primícia. Você não está enganando um pastor nem uma igreja. Você está enganando a si mesmo e o Espírito Santo. Você acha que você engana o Espírito Santo? Disse o Pedro: Ananias, você não mentiu para mim. Você não mentiu para a igreja. Você mentiu para o Espírito Santo. Lembrando que ele não falava da parte em valor, ele falava da fidelidade do seu coração. Ele propôs fazer aquela venda como todos faziam, mas ele guardou parte porque ele só queria mostrar, ele só queria aparecer. Se for para fazer, a Bíblia fala que quando você dá uma oferta, dê com alegria. Dê com alegria. Quem oferta, oferte com alegria. Se teu coração não se alegra a ofertar, nem oferte, porque nem Deus não receberá a tua oferta. A igreja pode receber, o pastor pode receber, vai ajudar no que diz respeito às finanças da igreja, mas não vai mudar nada no céu, porque não é do teu coração, não é da fidelidade.
E você precisa tratar disso. Você ainda precisa dessa área da tua vida em salvação. E isso só vai acontecer o dia que você compreender isso. E eu posso terminar dizendo que para algumas pessoas é difícil. Plantar, trabalhar, se esforçar, se dedicar, choro, lágrima, muitas vezes com dor. Mas aquele que trabalha com alegria, levando a preciosa semente, lembre que aquele que semeia, aquele que dá a semente para o que semeia, ele vai fazer multiplicar a vossa sementeira. É Deus que multiplica, não é pastor, não é igreja, não é o teu trabalho, não é a tua empresa. Quem multiplica é Deus. Agora, cabe a você entender que se você for hoje, pastor, eu vou passar a ser uma pessoa fiel ao que diz respeito às minhas finanças. Vou parar de dar ouvidos ao que os outros falam, vou olhar para a palavra, examinamos hoje essa palavra, para que você possa entender que haverá uma alegria que ninguém vai tirar de você, quando você andar de cabeça erguida diante de Deus, sem você ter nenhuma falha ao que diz respeito. Creio ter falado com muita gente, até machucada, pessoa até triste, que já nem para a igreja ia mais por causa dessa área financeira. Espero que Deus fale mais com você. Deixa eu orar, pegue a sua água. Pai, em nome de Jesus, consagro a Ti essas águas, e de modo, ó Deus, que não é por muito falar que sou ouvido, mas com fé em meu coração, todos os que estão doentes, enfermos, machucados, aqueles que estão caídos, aqueles que estão, meu Pai, passando por grandes dificuldades, internados, ó Deus, problemas físicos, psíquicos, psicológicos, problemas, meu Deus, espirituais. Pai, em nome de Jesus, eu peço que nestas águas haja unção do Senhor para curar a todos com sequelas de Covid, sequelas, ó Deus, de acidente, sequelas de AVC, meu Deus, sequelas, ó Pai, que essa pessoa teve depois do Covid, meu Deus, todo tipo de mal. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa seja curada, livre de todo mal, em nome de Jesus. Se você quer, diga amém e beba comigo desta água consagrada ao Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus.